tutorial de criação de capa criativa no Photoshop. Olá! Vamos começar esta aula relâmpago. Meu nome é Lucas Bocato e dou aula de artes visuais. Este é o nosso tutorial de criação de capa criativa. Aqui eu estou utilizando o Photoshop, mas todas as etapas podem ser reproduzidas em outras plataformas, como Canvas ou Photopea, que é uma alternativa online gratuita e extremamente semelhante ao Photoshop, em termos de ferramentas, atalhos, templates e lógica de funcionamento. Lembrando que temos outros tutoriais mais detalhados sobre o que veremos aqui. Inicialmente eu preparei um cenário de uma foto com o Sesc Pinheiros à esquerda e a paróquia Nossa Senhora do Monte Serrate, no meio do Largo da Batata, em Pinheiros, aqui na capital paulista. Primeiro fiz um rascunho de observação e logo percebi que precisaria mudar a cena para encaixar no formato vertical de A4, como eu queria. Apertei o Sesc, sumi com alguns prédios e acho que fui injusto com o prédio escuro, pois aqui ele vai nos servir de elemento pesado da cena, quase que como um vilão, contrapondo nossa heroína Renira. Acertei algumas marcações pensando na edição futura e acho que podemos apreciar um pouco a feitura dos rabiscos deste cenário antes de ir para a Renira Nilda. Eu uso muitas canetas esferográficas coloridas, algumas de 4 cores, outras de 10. Aprendi com meus alunos a usar cores como farei aqui. N-Cro, por exemplo. Bem como a personagem de Friedrich, nossa protagonista está de costas para o espectador. Juntos nos deparamos com uma cidade estranha, coberta com vinhas e ramos de plantas espinhentas. Formas geométricas parecem se formar mesclando-se com os raios de um sol atrás de muitas nuvens. Depois de um cenário e uma personagem pronta, vamos unir tudo em camadas. Tire um bom registro iluminado e vamos abrir em algum editor de imagem. A primeira ação é abrir um novo arquivo. No Photoshop, selecionamos a opção de cópia impressa e, em seguida, escolhemos o formato A4. Definimos a resolução para 300 dpi, dots per inch, ou pixels por polegada. Essa medida é a ideal para impressões de alta qualidade, garantindo nitidez mesmo em detalhes mais delicados. Uma dica importante: no Photopea, é interessante habilitar a função de zoom com scroll, que permite dar zoom utilizando a rodinha do mouse. Isso agiliza a navegação e torna o processo muito mais prático. Para estruturar a capa, optei por trabalhar com uma referência clássica da história da arte. A obra O Viajante sobre o Mar de Névoa, do pintor alemão Caspar David Friedrich. Essa pintura é construída sobre uma estrutura triangular piramidal, onde as linhas ortogonais do cenário conduzem o olhar do observador até a figura central, que contempla o horizonte nebuloso. Essa lógica de composição será adaptada para nossa capa. No meu caso, a personagem principal será a Renira, minha cachorrinha vira-lata que resgatei ainda filhote. Vou posicioná-la replicando a postura e o enquadramento da figura de Friedrich, para que ela se torne o centro da narrativa visual. Agora vamos importar as imagens necessárias. Colocamos tanto a Renira quanto o quadro de Friedrich. O objetivo aqui não é utilizar a pintura em sua qualidade original, mas apenas como referência estrutural e compositiva. Com o atalho Ctrl+V, Ctrl+C, colamos as imagens dentro do arquivo. Para facilitar a comparação, selecionamos a camada do Friedrich e diminuímos a opacidade, de forma a enxergar as duas composições ao mesmo tempo. Assim conseguimos alinhar a posição da personagem em relação ao cenário e observar como as linhas das nuvens e da paisagem se encaixam. Recorte da personagem. O próximo passo é isolar a personagem Renira do fundo. Para isso, utilizamos a ferramenta Laço Poligonal, acessada pela tecla L. Se o atalho estiver configurado para outro tipo de laço, basta clicar com o botão direito e selecionar a opção correta. Essa ferramenta pode ser desafiadora no início, porque exige certa precisão. Caso a seleção se feche sozinha e a área fique piscando sem permitir mais comandos, basta pressionar Ctrl e D para desfazer a seleção e começar de novo. Enquanto desenhamos o contorno, se for necessário mover a tela, é só segurar a barra de espaço para ativar a mãozinha e reposicionar a visualização. Depois que o contorno estiver completo, usamos Ctrl+C para copiar e Ctrl+V para colar. Assim criamos uma nova camada exclusivamente com a personagem. É recomendável renomeá-la como personagem de capa, para manter a organização. Remoção do fundo e primeiros efeitos. Com a camada da personagem isolada, podemos remover o fundo. Uma tentativa inicial é usar a função remover fundo do Photoshop, mas se o resultado não for satisfatório, recorremos à ferramenta borracha mágica.
Essa ferramenta está localizada no menu da borracha e pode ser ativada ajustando a tolerância. Por padrão, ela costuma estar em 32, mas podemos aumentar para 50, para melhorar a eficiência da remoção em áreas com tonalidades mais próximas. Com a personagem já destacada, passamos a aplicar efeitos visuais. Nas opções de mesclagem da camada, adicionamos uma sombra projetada. Aqui, em vez do preto, escolho um azul profundo, que cria uma sombra mais integrada à paleta. Ajusto o modo de mesclagem para multiplicação, com distância e extensão pequenas, simulando um leve efeito de névoa. Além disso, aplico um traçado interno em tom roxo, complementar ao amarelo do restante da composição, reforçando o contorno da personagem. É a vez do cenário. Desvinculamos a personagem e selecionamos a camada do fundo. Com a borracha mágica, tolerância em 50. Removemos rapidamente a parte da moldura. Notei que as nuvens e as torres não ficaram com o efeito de linha clara que eu esperava, então ajustei. Para isso, utilizei o laço magnético, que permite colar a seleção nas bordas dos elementos. Segurando Shift, podemos incluir partes adicionais que tenham ficado de fora. Copiamos, colamos e criamos uma nova camada chamada Cenário Primeiro Plano, que ficará acima da personagem. No primeiro plano, aplicamos sombra interna com tonalidade clara, criando a sensação de neblina. Testamos também um modo de mesclagem em subexposição de cor, para reforçar esse efeito atmosférico. Já no cenário de fundo, adicionamos sombra projetada, além de um chanfro e entalhe, com uma cor complementar ao amarelo. No editor de contorno, escolhemos uma forma mais pontuada para dar textura às nuvens. Finalizamos aplicando um traçado externo em azul escuro, para reforçar o limite do cenário. Um detalhe fundamental é o uso do desfoque gaussiano. Aplicamos esse filtro no cenário de fundo, em um valor baixo, entre 1.5 e 2 pixels, criando a sensação de distância. No cenário de primeiro plano fazemos o oposto, aplicando mais nitidez, para destacar as formas e reforçar a profundidade. Ajustes finais da composição, com o cenário dividido em planos e a personagem posicionada entre eles. Observamos o resultado. Alguns pequenos ruídos visuais podem aparecer em volta da personagem, mas já resolvemos parte disso com os efeitos de sombra e traçado. Agora adicionamos um fundo de degradê. Usamos a ferramenta Degradê e selecionamos duas cores harmônicas, como um azul escuro e um tom mais claro. Configuramos como degradê clássico e aplicamos por trás de todos os elementos. Em seguida, selecionamos todas as camadas e ajustamos o posicionamento da composição na página. Se houver excesso de fundo, usamos a ferramenta de seleção retangular, atalho M, e aplicamos Delete. Caso seja necessário inverter a seleção, utilizamos Ctrl e Shift. Chegou a vez da tipografia. Selecionamos a ferramenta de texto, atalho T, e reservamos o espaço para o título. No nosso exemplo, o título é Horizontes Fragmentados. Nas opções de mesclagem, adicionamos sombra, contorno e até chanfro, exatamente como fizemos em outros elementos, para que o texto dialogue com o conjunto da capa. Efeitos de cor e atmosfera. Para unificar a atmosfera, criamos uma nova camada por cima de todas. Pintamos essa camada com azul claro, reduzimos a opacidade para 20% e em seguida aplicamos filtro, ruído, criando uma textura sutil. Se percebemos que o amarelo está forte demais, usamos Ctrl y U para abrir as opções de matiz, saturação e luminosidade, ajustando até encontrar equilíbrio. Para finalizar os efeitos de luz, mesclamos as camadas que nos interessam. Com a ferramenta Laço, atalho L, selecionamos algumas áreas do cenário e do texto, e depois invertemos a seleção, Ctrl a Shift C, para aplicar efeitos de contraluz. Isso cria dramatização visual, simulando luz vindo de trás ou de laterais específicas. Repetimos a mesma lógica na personagem, mas de forma invertida, para reforçar o contraste. Caso o resultado fique exagerado, diminuímos a opacidade ou a saturação. Para concluir, salvamos o trabalho. Se a intenção é continuar editando depois, devemos salvar em PSD, que é o formato nativo do Photoshop, e mantém todas as camadas. Mas se o objetivo é compartilhar ou utilizar a capa finalizada, salvamos em PNG ou JPEG, que são os formatos mais comuns para uso e distribuição. E pronto, chegamos ao fim do nosso tutorial. Criamos uma capa criativa utilizando referências artísticas, técnicas de recorte, manipulação de camadas, aplicação de efeitos e ajustes de cor e tipografia. Sem contar que usamos a Renerilda fofa de modelo épico. Esse processo mostra como, com poucos passos em edição de imagem com rascunhos simples, é possível desenvolver capas impactantes e bem estruturadas. E então ficamos por aqui. Nos vemos na próxima aula. Até mais!